Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território, para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um Território com Vida. Nós estamos hoje em Braga, em São Pedro de Merlim, e estamos num lugar que eu considero pura e simplesmente um dos mais importantes onde nós poderíamos estar. E eu gostava muito de partilhar convosco o porquê de eu considerar este lugar tão importante. E para isso temos aqui connosco a engenheira Ana Barata, que é a coordenadora do Banco de Germoplasma Vegetal. Muito boa tarde, muito obrigada, engenheira, por nos ter recebido. E, de facto, eu comecei por dizer que acho este um dos lugares mais importantes, porque nós estamos aqui naquele que é um dos 170 bancos de germoplasma mais importantes a nível mundial, onde se guardam qualquer coisa como 47 mil variedades vegetais. Sim. E eu começava precisamente por aí, no sentido de perceber consigo o quão importante é um espaço como este para que as pessoas também que nos acompanham, sobretudo aquelas que às vezes nem imaginam que este banco, que este espaço estratégico está aqui tão perto delas, para que elas percebam o que é que faz este banco, qual é a sua relevância e o que é coordenar, no fundo, um centro como este, com tantas espécies, com tanta riqueza e tanta diversidade, desde logo vegetal. Muito obrigada. O banco é uma estrutura de conservação de recursos genéticos e a conservação é uma atividade dinâmica. Dinâmica pelas suas atividades, por aquilo que tem que garantir para a conservação dos recursos genéticos. E essas atividades ou esses objetivos que nós temos em termos de trabalho prendem-se com a colheita de germoplasma, que é essa que faz, digamos, a riqueza que existe conservada. Consiste na avaliação dos materiais conservados, quer seja por via morfológica, química ou molecular, e tem a ver também com toda a questão documental associada, portanto, a essa conservação dos recursos genéticos. Conservamos em variedíssimas condições, dependendo do tipo de espécie que estamos a falar, mas fundamentalmente temos coleções conservadas em frio, em duas grandes condições de frio, digamos, a longo prazo e a médio prazo. Portanto, a longo prazo em câmaras de frio a menos 18 graus e a médio prazo de 0 a 5 graus e 45% de umidade relativa. A coleção de longo prazo é aquela com maior longevidade, portanto, aquela que se pretende que seja a garantia para as atuais gerações e as futuras. A coleção de médio prazo é aquela que nós trabalhamos mais, portanto, onde está o material conservado para a distribuição e para o estudo. Temos ainda materiais de propagação vegetativa, portanto, que são conservados quer em campo, quer em coleções de campo aqui na Quinta, quer em condições de in vitro e de criopreservação. Portanto, são essas as estratégias que nós temos instaladas, digamos, aqui nesta estrutura. Muitas pessoas não saberão que, por exemplo, este banco é o segundo, talvez, não sei se entretanto há dados mais recentes, mas foi considerado o segundo maior banco em termos de coleção de variedades de milho. Estou correta? Está correta. Em 2010, portanto, no último relatório da FAO, efetivamente, esta estrutura era a segunda maior, detinha a segunda maior coleção de milho do mundo.
O próximo relatório será publicado, estava para ser publicado em 2020, mas não foi possível, portanto, pensa-se que será publicado este ano e vamos ver, portanto, a tendência da conservação. Tem havido incidência de aumento do número de amostras conservadas ex situ, em condições fora do seu ambiente, e, portanto, nós próprios também temos feito esse esforço através das missões de colheita que temos desenvolvido no país, basicamente. Sim. Nós estamos aqui a falar deste banco de germoplasma vegetal. Algumas pessoas pensarão que esta é uma estrutura nova, mas este banco existe na cidade de Braga desde 1977. Sim. Como é que é possível que tantas pessoas aqui no nosso concelho desconheçam ainda a enorme riqueza que aqui está? Eu não posso dizer porque é que as pessoas desconhecem, mas na realidade a estrutura existe há 45 anos e esteve até 1993 muito mais no centro da cidade do que está neste momento. Mas esta estrutura, portanto, tem um ar, é nova, apesar de ter já 25 anos este edifício, mas efetivamente o banco começou em 1977 e digamos, por mandato da FAO, em termos de programa do Mediterrâneo, e portanto daí. E porquê é que é em Braga e não é em Lisboa, por exemplo? É em Braga porque havia inicialmente um programa de melhoramento de milho que permitiu que existissem condições para desenvolver essa atividade aqui na cidade. Esse programa efetivamente levou à instalação da área de conservação de recursos genéticos aqui em Braga. Então, nestes 45 anos, a sua experiência é enormíssima do ponto de vista de também ver aquilo que é o percurso das variedades vegetais, ou seja, digamos que tem experiência no terreno de verificar aquilo que muitos de nós falamos em termos teóricos, por exemplo, sobre a perda de biodiversidade. E eu gostava precisamente de perguntar, de ter a sua opinião, como é que vê a questão da biodiversidade vegetal em Portugal, quando falamos sobretudo das nossas espécies, das nossas variedades autóctones. Temos de facto motivos para estarmos preocupados, estamos no bom caminho, o que é que pode ser melhorado, enfim, a sua perspectiva sobre esta questão tão importante da biodiversidade vegetal? Quando estamos a falar de biodiversidade, neste caso concreto estamos a falar de agrobiodiversidade, portanto, biodiversidade para alimentação e agricultura, portanto, não estamos a falar em biodiversidade censelado. Em termos de agrobiodiversidade, aquilo que se veio a verificar ao longo dos anos foi que os próprios sistemas de agricultura se alteraram e, portanto, e os próprios intervenientes nesses sistemas também se alteraram. E estamos numa região em que isso aconteceu com alguma incidência, uma vez que era uma região produtora de milho-grão, sobretudo nos anos 70 e 80, e passou a ser uma região produtora de milho, mas forragem, porque toda a atividade leiteira se desenvolveu e, portanto, houve essa, digamos, inflexão, deixando a produção de grão para a produção de forragem. Portanto, logicamente que isso levou ao desuso de determinadas variedades que eram mais propícias à produção de grão do que à produção de forragem. Portanto, efetivamente, isso levou à perda de agrobiodiversidade, sobretudo pela introdução também de espécies mais híbridas e, portanto, só nas regiões mais de interior... Quando falamos de espécies mais híbridas, portanto, mais resistentes. Algumas mais nesse resistentes, sentido... sim, e mais produtivas também, porque as variedades endógenas ou tradicionais tinham em si, encerram em si maior variabilidade e, portanto, têm maior capacidade de adaptação do que as outras. Mas, efetivamente, o que aconteceu foi isso, foi a alteração dos próprios sistemas produtivos. E se pensar que hoje também se deixou de produzir tanto pão, não é? Portanto, e sobretudo de milho aqui na região e noutras regiões do país, portanto, a incidência passou a ser efetivamente mais de produção de milho forragem do que de milho-grão. Hoje em dia retorna-se, como tudo na vida é cíclico, e portanto há uma vontade expressa de continuar a produzir pão com variedades tradicionais.
e vemos isso sobretudo nas zonas mais de interior, ainda aqui da região. Vemos também ao nível da utilização dessas variedades nos novos, aquilo que eu, não sou só eu, que chamo os novos padeiros, não é? Os novos que querem, digamos, voltar às variedades mais tradicionais, sim, por questões qualitativas do próprio pão. Não é? Isso é uma questão muito interessante porque quando falamos de menor utilização de determinadas variedades autóctones, de cereais, por exemplo, as pessoas também podem perguntar, bom, mas qual era a relevância das anteriores? Se estas híbridas, por exemplo, são mais produtivas, então por que não? E são mais até resistentes às pragas. Mas, em boa verdade, há vantagens também, até mesmo do ponto de vista económico, Sim. em recuperar as nossas variedades tradicionais, que também resistem muito mais às pragas, portanto, elas têm condições para resistir. Inatas, exatamente. Portanto, é uma boa aposta. É uma boa aposta, exatamente. E a realidade é que isso tem vindo a acontecer, portanto, começa a ter, ultimamente, alguns agricultores, até mais jovens, que se dedicam a essas atividades, que poderão ser chamadas atividades de nicho ou não, mas que estão muito associadas ao território e, portanto, e depois ao turismo também, de alguma forma, porque isso traz outras pessoas ao território e ao consumo desses produtos no território. E se pensar, as autarquias também têm tido um peso importante nessa divulgação e nessa manutenção, até com os próprios fins de semana gastronómicos e com o ênfase que tem sido dado à preservação dessas atividades e desses consumos, digamos. Portanto, digamos que depois de uma fase de pelo menos umas 3, 4 décadas, diríamos assim, em que assistimos a um declínio mais acentuado das variedades, no fundo da agrobiodiversidade, em virtude das escolhas, quer de consumo, quer depois dos próprios sistemas agroalimentares, eles acabam por ser, tudo isto está interligado. Podemos dizer que agora estamos, se calhar, num novo caminho, num novo ciclo de recuperação daquilo que é a nossa... Sobretudo em termos de saúde Sim. E da qualidade dessas variedades associadas à saúde e à qualidade alimentar. E penso que sim, penso que estamos num novo ciclo de utilização desses materiais. Sim. E quando olha para o contexto europeu e quando se fala tanto em perda de biodiversidade, aliás, uma das estratégias que integra o Pacto Ecológico Europeu é a estratégia da biodiversidade, que visa precisamente alterar, mitigar as perdas e, portanto, reverter este ciclo de perdas da biodiversidade. Como é que encara, no fundo, o panorama europeu? Como é que encara esta estratégia da biodiversidade? Os objetivos que ela estabelece e que não é única, por exemplo, a do prado ao prato, também estabelece esses objetivos: diminuição de fertilizantes, diminuição dos pesticidas, aumento de produção biológica. Como é que faz a leitura? Acha que é suficiente? O que é que será importante para que realmente estas estratégias resultem? Enfim, a sua visão. A minha visão é, sobretudo, ao nível dos Estados, os Estados compreenderem essas estratégias e implementarem-nas. Ao nível da conservação, que é aquilo que me diz respeito, ao nível da conservação da agrobiodiversidade, penso que Portugal, que foi pioneiro em 1977 e conseguiu perceber a importância da conservação dos recursos genéticos e da sua valorização, tem que ter uma estratégia de intervenção e, portanto, para isso é preciso políticas de apoio, quer às estruturas de conservação, quer aos próprios agricultores, para manterem essas variedades em campo. E no fundo, a linha de pensamento em termos europeus vai muito de encontro à conservação on-farm, portanto, a conservação no campo do agricultor. E só assim é que eu acho que é possível continuar a ter essas variedades em produção, porque elas têm que ser produzidas para ser conservadas. Nós somos, sobretudo, um backup desses materiais, mas eles têm que continuar a ser produzidos e consumidos, utilizados, para que sejam preservados e tenham mais valia, quer nos territórios, quer para os agricultores,
que os produzem, porque só assim é que consegue ter a aplicação digamos, de estratégias mais globais. No fundo, tem que as ter ao nível local. Se não tiver, dificilmente consegue ter uma estratégia global. Exato. E aqui, no fundo, a ciência e a tecnologia podem nos ajudar muito para conseguir que estas variedades, por vezes as pessoas não aderem ou consideram que não vale a pena apostar nelas porque elas são menos produtivas. Mas elas são fundamentais, por exemplo, para sistemas de produção mais resilientes, ambientalmente mais sustentáveis, mas para conseguirmos ao mesmo tempo também a produção que desejamos num contexto de população que aumenta, etc. Sim. Aí a ciência e a tecnologia são importantes para ajudar. Tem que ajudar, efetivamente, e tem que haver muita investigação e inovação e ferramentas que nos permitam fazer essa aplicação de uma forma distinta. E eu penso que isso é possível, portanto, que nós temos condições para o fazer. Hoje em dia, o conhecimento sobre as variedades é muito mais vasto e, portanto, podemos aplicá-las em sistemas produtivos muito mais interessantes. Por outro lado, isto serão sempre, isto um pouco na minha opinião, não é? Portanto, serão sempre nichos de mercado e, sobretudo, de qualidade, portanto, que trarão as pessoas aos territórios para serem consumidas. Não são produtos que possam ser comercializados da mesma forma que os de grandes produções, não é? Portanto, entram mais numa lógica de aumento da qualidade de vida dos próprios territórios rurais. Dos próprios territórios, porque, no fundo, se trouxer, digamos, os turistas aos territórios, mantém população nos territórios, não é? E, portanto, é todo um sistema de apoio a esses territórios. Apoio no sentido de viabilização e de vida nesses territórios. Portanto, estamos aqui a falar, no fundo, também da possibilidade, lá está, de muitas destas práticas mais sustentáveis poderem integrar cadeias curtas de produção, de distribuição, de economia circular e aproximar muito mais as pessoas do seu território. Isso nota-se e notou-se com a pandemia que as pessoas passaram a valorizar muito mais esses produtos e a sua forma de obtenção. As pessoas hoje em dia, a população em geral, gosta de saber qual é a origem dos produtos, não é? E, portanto, e como é que eles foram produzidos. Portanto, isso é um fator importante em termos de valorização qualitativa. Mas esse é um aspecto muito importante que a engenheira Ana Aurora refere, que se prende com as escolhas do consumidor. Exato. Porque muitas vezes os consumidores, por exemplo, nós aqui vimos esta tarde, na breve visita que muito amavelmente nos organizou, que tem 330 variedades de alho. Sim. Bom, nós não precisaríamos tantas no nosso dia-a-dia, mas seguramente que se nós falarmos com as pessoas, elas, quando muito, conhecem uma, duas variedades. Sim. Quando vamos para as frutas, por exemplo, para as maçãs, muitas vezes desconhecem as variedades locais e vão para aquelas que são mais comercializadas. Mas como é que isso isto também se altera? Pois, isto é uma questão muito associada à comercialização, não é? Portanto, quem comercializa é que decide o que se comercializa, não é? Pronto. Em termos de alho, as grandes importações são feitas de Espanha e da China, portanto, mas se for ao mercado, a Apulia ainda encontra alho nacional. Portanto, e bastante, e muito mais, digamos, saboroso do que aquele que é comercializado habitualmente. Portanto, isto é tudo uma questão de reeducação, quanto a mim, portanto. Por outro lado, as gerações mais novas não têm memória das variedades tradicionais e, portanto, do que é que isso significava e dos seus usos e consumos. Portanto, há também aqui um processo de educação. Portanto, ensinar aos mais novos o sabor, não é? Porque aquilo que estava a dizer em relação às maçãs é verdade em relação à maioria dos produtos. A memória que eles têm sensorial é completamente diferente da nossa e, portanto, é preciso educá-los, voltar a reeducá-los e mostrar-lhes qual é o sabor, efetivamente, desses produtos associados a essas variedades. E aí, por exemplo, as escolas, as cantinas escolares podem ter um papel importante na... E penso que há uma tentativa de o fazer ao nível das escolas e eu penso que é por aí.
é por aí que vamos conseguir obter resultados. Veja-se, por exemplo, o caso da reciclagem. Foi pelas escolas e pelos garotos que hoje ninguém... Educam os pais depois em casa, não é? E toda a família, e hoje em dia está instituído, não é? Portanto, é aquilo, é reciclar, é o azul, o amarelo e o verde. Portanto, toda a gente sabe. Portanto, eu acho que as questões alimentares e associadas à saúde têm um pouco a ver com isso também, com a reeducação ou educação. Ou educação, porque de facto o paladar também tem uma dimensão cultural, não é? Nós conseguimos, num determinado contexto cultural, perceber o sabor de uma sopa de nabo e dizemos isto faz lembrar a infância, faz lembrar a casa da avó. Mas os mais novos não têm exatamente, esses não têm essas e por referências. Isso é preciso voltar a trazer isso ao dia-a-dia, à mesa. Exato. Mas já agora, voltando aqui, porque começámos a nossa conversa falando precisamente da biodiversidade agrícola, portanto, a agrobiodiversidade. E isto também é importante sublinhar, a biodiversidade conectada, ligada àquilo que são as práticas agrícolas. Porque às vezes as pessoas, enfim, ficam também com um bocadinho com a ideia, quando falamos com a biodiversidade, falamos de um mundo espontâneo em que não está a presença humana. E no caso aqui em concreto, nós estamos a falar da biodiversidade que se aprende com a alimentação humana, claramente. Aqui é um trinómio. Sim. Exatamente. Mas eu, por acaso, estava hoje a encontrar, à procura de alguns dados e encontrei também uma referência muito curiosa de um estudo muito recente da FAO, feito na Mesoamérica, sensivelmente corresponde vamos dizer assim, de uma forma simplificada, à América Latina, e que é um estudo de 2021 e que dá conta daquilo que nós podemos chamar de variedades selvagens, portanto, não cultivadas, silvestres. E, segundo esse estudo... Wild Relatives. Exatamente, Crop Wild Relatives. E de acordo com o estudo, a batata, o feijão, o milho, nessas variedades selvagens, silvestres, 35% está em risco de extinção. Sim. E eu pergunto, isto, enfim, deve-nos preocupar ou porque se tratam de espécies, de variedades silvestres, não é tão preocupante ou devemos ficar preocupados? Não, devemos ficar preocupados, porque isso significa que todas as questões ambientais estão a alterar, não é? E, portanto, daí o desaparecimento de determinadas espécies silvestres e, normalmente, porque é que se chamam Crop Wild Relatives? Porque são os parentes silvestres das espécies cultivadas e, portanto, são eles que muitas vezes servem de suporte aos programas de melhoramento, porque contêm genes de resistências a doenças que são importantes em programas de melhoramento. É para preocupar. É para preocupar mesmo. E então... Nós temos estado envolvidos em projetos de conservação de espécies silvestres parentes das espécies cultivadas. Em português é um título muito complexo, em inglês é mais simples, portanto é CWR e, portanto, temos estado envolvidos também porque, efetivamente, alguns já desapareceram e têm tendência a desaparecer. E isso é importante em termos de pool genético e de conservação da variabilidade genética, porque nós não sabemos o que é que vai ser preciso no futuro. E, portanto, a conservação tem essa função, é garantir o atual e o futuro. E, portanto, como não sabemos e desconhecemos aquilo que vai acontecer, portanto, deveremos conservar essa variabilidade, quer em campo também, in situ, quer com réplicas em coleções em bancos de germoplasma. E estamos envolvidos em projetos com estratégias desse tipo. Terminámos recentemente um projeto europeu e estamos já em vias de candidatar outro para dar continuidade a esse trabalho. Só para terminar, uma pergunta que nos levava para uma conversa muito mais longa, mas muito rapidamente, é como é que nós nos podemos adaptar às alterações climáticas para conseguirmos alimentar o planeta, mas ao mesmo tempo não o destruir? E termos, portanto, aqui práticas Isso é uma boa pergunta. sustentáveis. Mas não sei se consigo resolver a situação. Adaptar-nos é sermos mais conscientes,
não é? Conscientes daquilo que é a Do nosso realidade, consumo. do nosso consumo. Das nossas práticas de produção. Também, mas também muito do nosso consumo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas eu não lhe sei responder em termos globais o que é que vai acontecer em termos da nossa adaptação a esse contexto. Mas cada um de nós tem uma obrigação. É como nos recursos genéticos. Cada país tem a sua obrigação, mas cada um de nós tem a obrigação de ter responsabilidade sobre o que é o seu património genético. Património genético de um país que é a herança dele. Muito obrigada, engenheira Ana Barata. E obrigada a todos e a todas que nos ouviram através da Rádio Antena Minho e mais tarde podem também assistir ao nosso podcast através das redes sociais. Daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos para conhecermos mais um projeto no nosso território. Espero poder voltar a ter a sua companhia. Até breve. Obrigada.